Hoje eu convido você, junto com Antony Galvão, a fazer uma viagem ao centro do seu hipocampo mental e descobrir toda a praga lançada sobre o nosso país, a mesma que desmontou a racionalidade humana e fez o brasileiro se prostrar. Quer ver tudo? Então venha comigo neste vídeo. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Iniciando mais um programa do canal Pilastra da Verdade. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês pelo apoio no canal. Eu estou aqui na mão com uma pena de pomba. Pomba, essas pombas comuns aí que ficam alojadas em cima de prédios, torres, apartamentos, na rua comendo lixo, mengalha. Uma pena de pomba. Pena que traz também um sentido de dó. Quando você fica penalizado por alguém. É isso que eu sinto de uma pessoa que nasceu e se criou acreditando em uma ficção mentirosa, agressiva, escravocrata, que se chama cristianismo, aqui no Brasil. Enquanto eu for falando, você vai assistir aí algumas cenas de filme fictício acerca de um homem chamado Cristo, o Jesus, o Yeshua e Hamashia. Por que isso impregnou na mente do ser humano a ponto de atingir todas as famílias brasileiras e no mundo? Mais de 5 bilhões de pessoas. Dentre os quase 9 bilhões de pessoas, ou as quase 9 bilhões de pessoas, mais de 5 bilhões de pessoas no planeta foram impregnadas, atingidas mentalmente com uma praga chamada cristianismo. Acreditando em um judeu que ninguém sabe se existiu de fato, não se tem nenhuma evidência, não se tem nenhuma prova, só se tem duas coisas: história de um livro fictício chamado Bíblia e fé, um pensamento de alguém que acredita, que foi treinado ou treinada para acreditar desde a infância. Acreditar que de fato existiu um homem que fazia todas as suas necessidades como qualquer homem. Necessidades fisiológicas. Em uma linguagem bem chula talvez, mas eu tenho que falar, um homem que cagava, mijava e peidava. Assim como qualquer um de nós. Um homem que tinha as suas limitações. Um homem em que chegou a ficar depressivo, segundo a história. Depressivo. Faltando pouco tempo para a história da cruz, da crucificação. Tem um texto na Bíblia que fala que ele ficou em mágoa profunda, tristeza profunda. Isso se chama depressão aguda. Na verdade, ele não queria ir para a cruz, segundo a própria história. História fictícia também. Ele não queria passar por aquilo, mas ele foi forçado a passar por aquilo. Para quê? Para competir com o próprio pai, que era ele mesmo. Que não faz sentido. Um Deus guerreando contra ele mesmo. A ponto de chegar momentos do filho dizer: Pai, pai, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani.
Deus meu, Pai, por que me desamparaste? A ponto de ter um trecho da fala dele, caso existiu, de dizer: Senhor, se possível, ó Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E dizer: mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, ele não queria. Porque se fosse do jeito que ele queria, ele não iria para a cruz para salvar ninguém. E as pessoas ficam venerando este judeu. Só que este judeu é um personagem criado dentro de uma história fictícia. Este judeu que as pessoas fizeram filmes, como vocês estão vendo aí, filmes emocionantes, mostrando alguns poderes que aconteceram diante aí do acontecimento da cruz. Apenas um enxerto que vem do judaísmo. Um enxerto que os romanos, para dar um fruto financeiro rápido e um controle de grupo rápido, sabendo que religião realmente seria a única coisa para controlar o ser humano que não aceita a morte, que quer viver para sempre, era criar um personagem forte. Roma pensou. O Império Romano pensou muito bem. Constituiu um concílio. Constantino, um imperador muito inteligente, mas com um pensamento negativo. Com sua esposa Helena, outra pessoa muito inteligente, com um pensamento místico e negativo. Cria um grupo de personagens e um herói fictício para enfiar na mente das pessoas. Eles não poderiam inventar um Cristo qualquer, um Messias qualquer. Eles teriam que pegar uma rama, ou então um galho, ou então uma árvore, de forma figurada falando, para fazer um enxerto. Como na época não tinha tanta força o islamismo, não tinha tanta força o hinduísmo, o espiritismo, e viram que a história de um homem crucificado que supostamente ressuscitaria ao terceiro dia era uma história já bem falada. Muitos malucos que já acreditavam naquilo, já faziam um alvoroço. Roma pensou: não tem nada melhor do que criar um personagem em cima deste herói aí. E colocar o mesmo nome. E dizer: não, este é o salvador da humanidade. Ele vai voltar. Ele é o bom. E a gente cria e a gente vai ter quem acredite. Porque o malandro inventa moda e quem entra é o otário. Não deu outra. Foi uma sacada de mestre. Foi um tiro no alvo. O cristianismo foi a sacada de mestre de um império muito inteligente, com um poder aquisitivo financeiro muito maior na época do que o poder dos judeus. Mesmo porque eles controlavam até os judeus. Eles controlavam tudo na época. Todo o Oriente era controlado pelo Império Romano. O que eles criassem, isso ia ter repercussão. Não tinha tecnologia na época, não tinha internet, não tinha aparelho celular, não tinha GPS, não tinha nenhum meio de comunicação eletrônico. Mas tinha cartas, podia fazer cartas, podia ter influência de pessoas que falavam bem, se expressavam bem, e podia colocar pregões com cartazes, manuscritos em colunas, em postes, em pedras, em casas, com a seguinte frase: temos que adorar e temos que prestar culto ao Salvador da humanidade, o chamado Cristo, o que ressuscitou ao terceiro dia e disse que vai voltar. E mentira, porque não tem nenhuma evidência. Não há evidência e nem prova, nenhum religioso, nenhum apologético, nenhum apóstolo, nenhum presbítero, nenhum teólogo escatológico,
ninguém que possa provar 100% que ele existiu, mas o Império Romano criou. Concílio de Nicéia cria um cristianismo agressivo, onde muitas mortes aconteceram porque as pessoas teriam que engolir e acreditar de qualquer jeito. O início da Igreja Católica e também a famosa Inquisição. Muitas pessoas morreram porque teriam que se submeter. Era uma ditadura religiosa. Depois vem uma revolução e rebelião luterana. Lutero, que era do início do suposto cristianismo da mentira, ele se rebela e cria o protestantismo, assim também como o calvinismo. E isso vem atravessando gerações e criando grupos mais fortes, mais pessoas, e acreditando em livro, acreditando em conversa, em profetada, e lá vai o tempo passando. Estamos em 2025. Um dos países mais afetados se chama, infelizmente, Brasil. O Brasil recebe o cristianismo no início do seu descobrimento ali, por Cabral, trazendo um padre, Frei Henrique Soares de Coimbra, que vai debaixo de uma árvore celebrar a primeira missa, consolidando o cristianismo, onde aqui já viviam os índios que tinham sua crença, tinha sua religião, porque o ser humano sempre quis ter uma religião e acreditar em alguma coisa. Os índios que viviam aqui acreditavam em Tupã, que era um pensamento de um deus deles. Mas com o tempo foram forçados a acreditar que o certo era Cristo, Jesus, o crucificado, o que morreu e ressuscitou, o que pagou um preço pelos pecados. Tudo enganação. O tempo foi passando. Chega uma época que chega aqui também o protestantismo através de dois infelizes, dois miseráveis, é uma opinião minha, dois miseráveis, Daniel Berg e Gunda Wiener, que assim conhecemos a história, dois assembleianos, trazendo livretos do Novo Testamento e espalhando pelo Brasil e criando a rebelião protestante. E começou a atingir pessoas. E começou a enganar pessoas. Músicas chamativas de sentimentalismo, de penúria, de lamento, os supostos hinos da harpa cristã de outros inários e cantores cristãos escritos por pessoas também que não sabemos quem, alguns sim, outros não. E chegou o momento que todas as famílias do Brasil foram atingidas com o cristianismo dos dois ramos, catolicismo e protestantismo. E, infelizmente, o ser humano se tornou ácido, azedo, julgador, se achando melhor do que outro. E começou uma briga de vertentes de placas, em que nós temos no Brasil um confronto entre vertentes. Uma intolerância muito grande de religião para religião. Os maiores intolerantes são de religião para religião. Tivemos aqui uma infiltração também de religião de matriz africana, mas não causa tanto efeito. Tem a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, por que não causam tanto efeito? Porque dentro da Umbanda, da Quimbanda e do Candomblé, temos o cristianismo lá dentro, camuflado lá dentro. Eles acreditam em Cristo. Mas catolicismo, protestantismo é uma briga muito grande e disputa. Mas dentro do protestantismo, entre eles, é confusão e mais confusão, debate e mais debate. É que a dele aceita, a minha não. É que a minha é de Deus, a dele não. E adventista achando que é a certa, a Testemunho de Jeová dizendo que é o grupo certo, Mormo, o grupo certo, assembleano diz que eles estão certos, presbiterianos, quadrangulistas,
batistas e outras vertentes pentecostal e neopentecostal. Diz puro, barulho, profetada, mentirada. E esse é o Brasil. O Brasil está contaminado. A ponto de alguém, quando abre a mente numa família religiosa, quando abre a boca e diz que não consegue mais crer, leva o nome de doido, leva o nome de maluco, que está precisando se tratar. Quando na verdade quem precisa se tratar é cada religioso cristão que aprendeu a acreditar numa ilusão e ainda financiar charlatão, picareta e vigarista. E hoje a religião é tão praga, é tão prejudicial, que ela, até a quem não acredita nos deuses, que quer viver em total liberdade sem precisar disso, não consegue ter a sua própria liberdade. Porque são taxados de loucos, de malucos, mas eles não. Eles podem invadir praças, ônibus, trens e gritarem nas ruas com a loucura de sempre: aceite Jesus, faz isso, faz aquilo. Pessoas passando por problemas e mesmo assim gritando nas ruas. O ateu, o agnóstico não fazem isso. Mas mesmo assim são taxados de loucos por conta de uma militância que tem aqui na internet de racionalidade. Não querendo tirar fé de ninguém. Este canal meu não é para tirar fé de ninguém em nenhum tipo de Deus. Pode acreditar no que querer. Este canal meu é para fazer o ser humano pensar. Este Cristo, este Jesus que foi enxertado aqui no Brasil também é uma farsa romana. Ele nunca veio e nem nunca foi e muito menos vai voltar. Pode ter tido alguém com este nome na época, revolucionando uma época, com um estado de esquizofrenia aguda, dizendo ser o Messias. E através de infligir leis da época, pode ser que foi penalizado em morte de cruz, ou de decapitação, ou de apedrejamento, que eram as leis severas da época. Mas, morrendo este, criaram em cima da morte dele uma história mentirosa, enganadora, que vem enganando a cada um que acredita. Então vai aqui o meu conselho final: salve-se quem puder. Você não é obrigado a crer, você não é obrigado a adorar, prestar culto a nenhum Deus que você não conhece pessoalmente, que não falou com você, que não conversou com você. Ah, mas tem pessoas que dizem: não, mas Deus falou comigo, eu tenho experiência. Mentira, é coisa mental. Tudo que você tem que diz que é experiência é fruto da sua própria mente. Não tem nenhum Deus, não tem nenhum Jesus. É por isso que esse Jesus nunca veio, nunca vai voltar. E eles acreditam. E agora a própria internet está totalmente infectada e contaminada. Porque eles saíram do mundo natural e foram para o mundo digital falar de uma mentira mística. Todas as plataformas da internet estão contaminadas com religião. Viraram igrejas virtuais. A inteligência artificial agora está servindo para eles criarem mentiras, fake news, religiosos, para continuar enganando e tirar dinheiro de pessoas leigas, humildes. E isso é perigoso. E isso é assustador. Usando inteligência artificial para criar imagens de supostos anjos, suposta vinda de Cristo, supostas aparições, criando imagens para denegrir imagem de pessoas de outras religiões, para que possam sobressair. Como se não bastasse, infiltrou na política e sempre a política teve religião. Mas a política do Brasil está podre. Religião e política no Brasil viraram politicagem e religiosidade criminal e criminosa. A religião está infiltrada dentro do futebol. Infiltrada em todos os lugares. Não é fácil se salvar disso. Mas quem tem um pouco de sensibilidade mental ainda vai entender que ainda há uma esperança. Eu sou uma pessoa livre e quero que você seja uma pessoa livre. Então o que é que eu tenho dessas pessoas? Pena. Dó. Somente de quem é leigo e não entende que esse Deus nunca existiu,
Mas, para aqueles que são enganadores, charlatães e picaretas, que são ateus enrustidos de crentes em cima de tribuna, ganhando dinheiro às custas de pessoas, eu tenho minha impugnação, minha revolta contra essas pessoas. E sei que a nossa lei não vai ter algo mais severo para puni-las. Então, cada um que se salve 100% individual, pensando, analisando e pesquisando para não morrer no engano. Fico por aqui, mas eu volto. Novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão.